Você já se perguntou o que segredos espirituais estão escondidos nas margens do Mar Morto? E se eu te dissesse que os manuscritos do Mar Morto contêm revelações que podem transformar nossa compreensão sobre a espiritualidade e a vida? Prepare-se para uma jornada fascinante através de textos antigos que guardam segredos há milênios. Neste vídeo, você vai descobrir o poder oculto dos manuscritos do Mar Morto e como suas mensagens podem impactar sua vida hoje. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar os profundos segredos espirituais dos manuscritos do Mar Morto. Descobertos em 1947, esses textos antigos revolucionaram o estudo da espiritualidade e da religião, fornecendo insights inéditos sobre crenças e práticas de comunidades antigas. Vamos mergulhar juntos nesses mistérios e descobrir como eles podem iluminar nosso caminho espiritual. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi um evento arqueológico que mudou radicalmente a compreensão da história religiosa. Em 1947, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib estava cuidando de suas cabras nas proximidades do Mar Morto quando uma delas se perdeu. Na busca pela cabra, ele jogou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de algo se quebrando. Curioso, ele entrou na caverna e encontrou jarros de barro contendo pergaminhos antigos. Esses pergaminhos, que mais tarde foram chamados de manuscritos do Mar Morto, estavam notavelmente bem preservados devido ao clima seco da região e ao ambiente selado das cavernas. A notícia da descoberta rapidamente se espalhou, atraindo a atenção de arqueólogos e estudiosos de todo o mundo. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de cerca de 900 documentos, incluindo textos bíblicos, apócrifos e escritos seculares, datados de aproximadamente 250 a.C. a 68 d.C. Entre eles, encontram-se fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Ester, além de muitos textos que eram anteriormente desconhecidos. Esses documentos foram escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego, oferecendo uma visão única da diversidade linguística e cultural daquela época. A importância desses manuscritos vai além de seu valor histórico. Eles forneceram evidências sobre a vida, as crenças e as práticas das comunidades judaicas durante o Segundo Templo, um período crucial na formação do judaísmo e do cristianismo. Além disso, os manuscritos revelam a existência de várias seitas judaicas, como os essênios, que viviam em Qumran e eram responsáveis por muitos dos textos encontrados. Os manuscritos do Mar Morto também nos ajudam a entender melhor a evolução dos textos bíblicos. Comparando esses antigos manuscritos com versões posteriores da Bíblia, os estudiosos conseguiram identificar alterações, adições e omissões que ocorreram ao longo dos séculos, proporcionando uma compreensão mais profunda da história do texto sagrado. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto continua a fascinar e a inspirar estudiosos e espiritualistas, oferecendo um tesouro de informações que ainda está sendo explorado e compreendido. Este evento não só revolucionou a arqueologia bíblica, mas também lançou uma nova luz sobre as raízes de algumas das maiores religiões do mundo. Como você acha que essas ideias antigas moldaram as religiões modernas? Deixe seu comentário abaixo. Os manuscritos do Mar Morto são amplamente atribuídos a uma comunidade ascética conhecida como os essênios, que viviam em um assentamento chamado Qumran, localizado nas margens do Mar Morto. Os essênios eram uma seita judaica distinta que floresceu entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo, caracterizada por uma vida comunitária rigorosa e práticas espirituais devotas. Os essênios acreditavam ser os filhos da luz em uma batalha cósmica contra as forças das trevas. Essa visão dualista permeava suas práticas e crenças, levando-os a buscar uma vida de pureza e separação do que consideravam um mundo corrompido. Eles viviam em comunidades fechadas, dedicadas ao estudo das Escrituras, à oração e à observância de rituais de purificação. A estrutura da comunidade essênia era altamente organizada, com regras detalhadas sobre comportamento, dieta e rituais.
O Manual de Disciplina, um dos textos mais importantes encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, descreve as normas e regulamentos da comunidade, incluindo a necessidade de confessionários e banhos rituais diários para manter a pureza espiritual. Os essênios também praticavam a comunhão de bens, onde todos os membros compartilhavam seus recursos em prol da comunidade. Essa prática destacava a importância da coletividade e do apoio mútuo, essencial para a sobrevivência em um ambiente tão isolado como o deserto de Qumran. Eles se dedicavam ao estudo intenso das Escrituras, copiando e preservando textos sagrados com extremo cuidado, o que resultou na criação dos manuscritos do Mar Morto. Além dos essênios, outras seitas judaicas menores podem ter contribuído para a escrita e preservação dos manuscritos. A diversidade de textos encontrados sugere que Qumran pode ter servido como um centro de aprendizado e espiritualidade para várias correntes do pensamento judaico da época. Os essênios acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias e que um cataclismo iminente purificaria o mundo. Esse apocalipticismo é evidente em muitos dos textos que eles produziram, que falam de uma nova era de justiça e paz trazida por um Messias. A profunda espiritualidade e o zelo com que os essênios viviam suas vidas são refletidos nos manuscritos do Mar Morto, que continuam a oferecer insights valiosos sobre as crenças e práticas de uma das comunidades mais enigmáticas e devotas da antiguidade. A influência dos essênios e de suas práticas sobre as tradições religiosas subsequentes é um campo de estudo contínuo. Suas ideias sobre purificação, comunhão e messianismo ressoam em muitas crenças espirituais modernas, sublinhando a importância duradoura de suas contribuições. O que podemos aprender com a espiritualidade dos essênios? Será que a busca por pureza e conexão espiritual pode nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo moderno? Os manuscritos do Mar Morto estão repletos de revelações espirituais profundas que iluminam aspectos da vida religiosa e filosófica das comunidades antigas. Entre os textos mais significativos está o Manual de Disciplina, um documento essencial que fornece um olhar detalhado sobre as regras e práticas espirituais dos essênios. Este manuscrito enfatiza a importância da pureza, tanto física quanto espiritual, e detalha rituais diários, como banhos rituais e confissões, que visavam manter a comunhão com Deus. Outro texto de grande relevância espiritual é o Hodayot, ou Hinos de Ação de Graças. Estes são cânticos poéticos que expressam profunda gratidão a Deus e refletem uma espiritualidade intimamente ligada à experiência pessoal de cada membro da comunidade. Esses hinos revelam uma relação direta e intensa com o divino, destacando a humildade e a devoção como caminhos para alcançar a graça divina. A leitura desses hinos nos transporta para um estado de meditação e reflexão, convidando-nos a contemplar a nossa própria conexão espiritual. Um dos manuscritos mais intrigantes é o Rolo de Guerra, que descreve uma batalha apocalíptica entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Este texto não é apenas um relato de guerra, mas sim uma alegoria da luta espiritual que cada indivíduo enfrenta. A batalha final descrita simboliza a luta interna entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, que cada pessoa deve travar em sua jornada espiritual. Esse conceito de dualismo espiritual ressoa profundamente em muitas tradições religiosas e filosóficas modernas, enfatizando a necessidade de superar as trevas interiores para alcançar a iluminação. Os manuscritos do Mar Morto também contêm textos apócrifos e pseudepígrafos, como o Livro de Enoque e o Testamento dos 12 Patriarcas, que oferecem uma visão expandida dos ensinamentos bíblicos tradicionais. Estes textos apócrifos proporcionam uma rica tapeçaria de narrativas e ensinamentos que exploram temas como o julgamento divino, a ressurreição dos mortos e a vinda de um Messias. Embora não sejam canônicos, eles oferecem perspectivas adicionais que enriquecem a compreensão da espiritualidade e da escatologia judaica. A descoberta e o estudo contínuo desses manuscritos têm um impacto profundo, não apenas na academia,
mas também na espiritualidade pessoal de muitos. Eles nos convidam a refletir sobre nossas próprias crenças e práticas, a buscar uma conexão mais profunda com o divino e a compreender que a jornada espiritual é uma busca contínua por sabedoria e verdade. Como você se sente ao descobrir essas antigas revelações espirituais? Deixe seus pensamentos nos comentários. Os manuscritos do Mar Morto continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração e estudo, oferecendo uma janela única para a espiritualidade antiga e proporcionando lições valiosas que ainda ecoam nos dias de hoje. Se este vídeo trouxe novas perspectivas para você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos enriquecedores. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos na metade do século XX, continuam a exercer uma influência profunda na espiritualidade moderna, oferecendo insights e inspiração que transcendem barreiras religiosas e culturais. Esses textos antigos, escritos por comunidades devotas como os essênios, oferecem uma perspectiva única sobre a espiritualidade que ressoa até hoje. Uma das maiores influências dos manuscritos é a ênfase na pureza espiritual e na prática diária de rituais sagrados. Os essênios, através de seus textos, destacam a importância da meditação, da oração e da purificação como meios de alcançar uma conexão mais profunda com o divino. Este foco na disciplina espiritual tem sido adotado por muitas tradições modernas que buscam integrar práticas diárias de mindfulness e contemplação em suas rotinas. A ideia de purificação, tanto interna quanto externa, ecoa em práticas de detox espiritual e mental, comuns em várias correntes de espiritualidade contemporânea. Os manuscritos do Mar Morto também influenciaram a forma como entendemos o dualismo entre luz e escuridão, bem e mal. Esse conceito, profundamente explorado nos textos apocalípticos encontrados em Qumran, ressoa fortemente nas filosofias e práticas espirituais modernas. Muitas tradições atuais enfatizam a importância de reconhecer e equilibrar essas forças opostas dentro de si mesmo, promovendo a ideia de que a jornada espiritual envolve a integração e a superação das trevas interiores para alcançar a luz. Além disso, os manuscritos reforçam a ideia de comunidade e apoio mútuo como pilares da vida espiritual. Os essênios viviam em comunidades unidas, onde compartilhavam recursos e responsabilidades, e essa visão de vida comunitária ressurge nas modernas comunidades espirituais e religiosas que valorizam a cooperação e a solidariedade. Grupos de meditação, retiros espirituais e movimentos comunitários de apoio mútuo encontram inspiração na vida comunitária descrita nos manuscritos. Os ensinamentos sobre o messianismo e a preparação para um tempo de renovação espiritual também deixaram uma marca indelével. Muitas tradições espirituais modernas mantêm a esperança de um despertar ou transformação espiritual, inspiradas pelos textos proféticos dos manuscritos do Mar Morto, que falam da vinda de um Messias e de uma era de paz e justiça. Essa expectativa de um renascimento espiritual continua a motivar indivíduos e comunidades a buscar uma vida de maior propósito e alinhamento com valores espirituais profundos. Em suma, os manuscritos do Mar Morto não são apenas relíquias de um passado distante. Eles oferecem ensinamentos e inspirações que continuam a moldar e enriquecer a espiritualidade moderna. Suas mensagens de pureza, dualismo espiritual, vida comunitária e esperança messiânica fornecem um fundamento sólido para aqueles que buscam uma vida espiritual mais profunda e significativa. Como os manuscritos do Mar Morto impactaram o estudo das religiões. Os manuscritos do Mar Morto não apenas enriqueceram nossa compreensão da espiritualidade antiga, mas também revolucionaram o estudo acadêmico das religiões. A descoberta desses textos proporcionou aos estudiosos novas ferramentas para investigar as origens e a evolução do judaísmo e do cristianismo, além de oferecer uma visão mais clara das práticas religiosas e culturais do período do Segundo Templo. Um dos impactos mais significativos
foi a reavaliação do contexto histórico e religioso do judaísmo do Segundo Templo. Antes da descoberta dos manuscritos, nosso conhecimento sobre essa época dependia principalmente de fontes externas, como os escritos de Flávio Josefo e o Novo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto forneceram uma fonte interna, escrita pelas próprias comunidades daquela época, que revelou uma diversidade de práticas e crenças dentro do judaísmo. Isso permitiu aos estudiosos entender melhor as várias seitas judaicas e suas interações, especialmente os essênios, que eram anteriormente menos compreendidos. Além disso, os manuscritos ofereceram uma nova perspectiva sobre a formação do cristianismo primitivo. Muitos dos textos refletem crenças e práticas que são paralelas às do cristianismo nascente, como a expectativa messiânica, o batismo como rito de purificação e a luta entre as forças da luz e das trevas. Essas semelhanças sugerem que o cristianismo emergiu de um contexto judaico muito mais complexo e diversificado do que se pensava anteriormente. Estudiosos podem agora traçar com mais precisão as linhas de continuidade e ruptura entre o judaísmo do Segundo Templo e o cristianismo primitivo. Os manuscritos do Mar Morto também influenciaram a crítica textual da Bíblia. Ao comparar os textos bíblicos encontrados em Qumran com as versões posteriores, os estudiosos puderam identificar variantes textuais e entender melhor o processo de transmissão e canonização das Escrituras. Isso não só confirmou a precisão de muitos textos bíblicos, mas também revelou como certas passagens evoluíram ao longo do tempo. Por fim, os manuscritos impactaram profundamente a arqueologia bíblica, proporcionando novos métodos e abordagens para a investigação de sítios antigos. A descoberta das cavernas de Qumran e dos manuscritos incentivou uma busca renovada por outros textos antigos e relíquias, expandindo nosso conhecimento sobre as culturas e civilizações antigas. Como você vê a importância dos manuscritos do Mar Morto para o estudo das religiões e da história? Deixe seus comentários e vamos continuar essa discussão fascinante. Os manuscritos do Mar Morto são uma janela para um mundo espiritual antigo e fascinante. Eles nos oferecem insights valiosos sobre as crenças e práticas de comunidades antigas e nos desafiam a refletir sobre nossa própria espiritualidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!